Vamos falar sobre Vaza Jato, então. Hoje, um mês dos primeiros vazamentos. Tem muita gente falando que ainda está esperando a bomba, que essa bomba não chegou, para mexer nas estruturas do governo. O que vocês acham? Qual o balanço desse um mês de vazamentos? O Brasil já não é o mesmo, né? Eu acho que se a gente olhar esse um mês de vazamentos, a gente olha, aliás, de janeiro para cá, do governo Bolsonaro, embora a situação seja terrível, a gente está menos mal. O campo progressista, a democracia, a esquerda está menos mal do que estava, então está melhor do que estava. Sim. De um mês para cá, o baralho se reembaralhou, né? Porque ficou claro, caiu por terra toda uma hipocrisia, todo um verniz que a gente já sabia, né? Só que a hora que você mostra com provas e tal, né, de maneira... caiu o verniz e você vê o seguinte, quer dizer, a extrema-direita foi patrocinada por uma operação do judiciário, da polícia e do Ministério Público brasileiros, em conluio com agências americanas e com o governo que ganhou as eleições. Com a ajuda desses caras, eles destruíram parques produtivos, destruíram parte da economia, perseguiram lideranças políticas, perseguiram partidos políticos, perseguiram o campo progressista, abalaram a democracia sob muitos pontos de vista. Isso agora está escancarado. Sim. E eu diria o seguinte, quer dizer, tudo que apareceu já é muito grave, mas a palavra escrita e, digamos, a contra-informação feita pela Globo, pelos próprios, porque eles tentam se defender, pelo próprio Moro, Dallagnol e outros procuradores, por parte do Judiciário, que quando não foi cúmplice, se acovardou. O presidente Lula tinha toda a razão, dizer, o Supremo e outros tribunais no Brasil, quando não é cúmplice dos malfeitos e da delinquência, é covarde. Sim. Foi assim em 34 no Brasil, foi assim em 64 na ditadura militar. O Supremo Tribunal é covarde quando não é cúmplice, quando não fecha com as barbaridades contra a democracia e o Estado de Direito. Essa é a história do Brasil. Então, hoje, o Intercept recebeu esse material, tá certo? Do vazamento, está publicando, adotou uma estratégia que tem sido adequada, né? E tudo indica que a hora que baterem os áudios, aí não tem para onde correr mais, né? Sim. Já não tem para onde correr. Sim. Mas os caras tergiversam. Com os áudios não vai dar para tergiversar, né? Mas eu acho que quem se sai muito mal não é nem o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro o Sérgio Moro, o que eu acho que é terrível é o seguinte: o Sérgio Moro é um juizeco, né? Quer dizer, vamos falar real, quer dizer, é um cara analfabeto, é o homem do cônje. Ele é o preposto, né? É o homem do cônje. Ele é o homem do... É um analfabeto. Da Câmara dos Deputados, assim, do cônje. Quem é que faz o serviço sujo aí, pessoal? Você? Então é o preposto, é você. Mesmo. Agora, quem se sai mal, muito mal nessa fita, é o STF, né? Quer dizer, o STF... Porque, gente, olha, juro por Deus, eu acompanho essa história faz um tempão. Já vi o Lula falar 1 milhão de vezes que era uma mentirada, que quem começa a mentir tem que continuar mentindo e vai ter que mentir sempre, que o STF era covarde, que eles inventaram as acusações, que eles não sei o que lá, que eles combinaram o jogo entre eles. Mas, gente, eu nunca imaginei que fosse isso. Sim. Não, falando sério, ninguém imaginava que a República fosse ser sacudida por tamanha vergonha, quer dizer, essa gente combinando o jogo de uma maneira que a justiça saiu correndo, né? E ficou o Sérgio Moro. Agora, inclusive com interferência na soberania internacional, né? A história da Venezuela vazada domingo passado. Inclusive com a Venezuela. Mas o que eu acho que é incrível é o seguinte: gente, o STF, diante de uma revelação de tal modo escandalosa como essa, o STF tinha que chegar e falar o seguinte: gente, para tudo, suspende o julgamento do Lula. Eu não acho nem que o Lula não devesse ser julgado. Ele deveria ser julgado de novo. Sim. Direito. De novo. Tem uma acusação contra ele? Estado de Direito. Vamos julgá-lo novamente. Mas esse julgamento que foi feito é um julgamento podre, feito por um juiz que é um juiz de... Olha, nem em time de várzea se admite um juiz a esse ponto parcial. Então, o que o STF tinha que chegar? Tinha que chegar e falar o seguinte: olha, a partir de hoje está cancelado esse julgamento. Ô Lula,
Lula, dá aqui o seu passaporte. Medidas cautelares. Lula, dá aqui o seu passaporte, você não vai sair do Brasil e nós vamos refazer esse julgamento. Por enquanto, você está livre. É interessante Como que esse é possível que esse homem esteja preso ainda? Esse processo foi jogado para o segundo semestre, o STF vai continuar analisando, mas com todos os juristas com quem a gente conversa, eles acham que não vai dar em nada. Então é uma opinião, já que assim, o STF vai continuar esse julgamento, mas não vai dar em nada. É essa questão do STF acovardado. Não vai tomar decisão, pode acontecer a progressão de pena e realmente daí Lula vai ser solto. Não, mas não acho progressão de pena, eu acho que tinha que... A gente hoje, a gente tinha que estar na porta do STF. Nós que sabemos a injustiça que foi cometida contra esse homem, que agora... Não, a gente já sabia que era injusto, mas agora nós temos certeza absoluta, quer dizer, agora não tem mais dúvida nenhuma, eu não estou mais esperando áudio, eu não estou mais esperando nada. Tudo que saiu já é muito grave. Tudo que saiu já é grave demais. Sério mesmo, a gente tinha que pegar e levar 40 mil pessoas para a porta do STF, entendeu? 60 mil pessoas para a porta do STF. Ah, não, mas eles estão em recesso. Então tá bom, vamos esperar o fim do recesso e nós vamos pegar e organizar uma mega manifestação. Liberdade já para o Lula. Agora, nós vamos pegar e ficar assistindo aí, e ainda falando, pô, esse Glenn ainda não soltou o áudio, aí cadê? Não, o que já saiu é um escândalo em qualquer país do mundo. Quem estaria na cadeia era o Moro. Qualquer país do mundo, um juiz não pode fazer isso. Agora, eu acho que tem uma coisa, alguém perguntou também dos internautas é bom aí de memória, no YouTube. Alguém perguntou, né, falou assim, bom, mas e aí, dia 12, da Previdência, e a esquerda não está devagar para as mobilizações? Eu diria, tanto do ponto de vista do Lula livre, né, ou seja, da questão da Vaza Jato, quanto da Previdência, a gente vê muito menos mobilização e expressão nas ruas e tal, do que seria o desejável. Falam sobre essa apatia das ruas. Mas não é apatia, cara. Não. A meu ver, não é apatia. Você acha que é apatia, Laura? Eu não vejo apatia. A rede social explode cada vez que se anuncia qualquer coisa. Não tem apatia. Aliás, eu acho que a gente teve manifestações, inclusive bastante massivas, no 15, no 30, a greve geral. Veja, agora, elas são menores do que o que a gente gostaria. Sim. Porque você tem, de um lado, um embaralhamento dos códigos de vários anos, com Rede Globo e tal. E você tem, esse é um problema, quer dizer, deixa muita gente com o pé atrás ainda, e isso demanda um tempo, para que as pessoas se deem conta do que vão perder, né? Essas coisas demoram um pouco. Isso é de um lado. De outro lado, você tem, me parece, uma dispersão. Porque a gente tem manifestação, que a gente faz manifestação, estamos na rua, seja para defender a arbitrariedade do judiciário para prender liderança de movimento de moradia, como é agora, está na rua, está lá no fórum, está lá na 9 de julho, né? A gente está na rua todo dia. Mas tem dispersão de pautas. Tem não só dispersão de pautas, mas você tem os movimentos acabam estando dispersos pelo Brasil afora. Essa unidade de agenda... Sim. A gente ainda não construiu. Mas sabe o que eu acho? E, de fato, os movimentos sindical, por exemplo, estão com dificuldade de mobilizar suas bases, como já mobilizaram lá nos fins dos anos 70, etc. Mas sabe o que eu acho? Eu concordo com você e acho que eu vejo ao contrário, eu vejo as pessoas fazendo muita coisa e compartilhando coisa nas redes sociais o tempo inteiro. E a festa, por exemplo, esse final de semana teve uma festa na ocupação 9 de julho. Que aproveitou e foi um momento de denúncia das prisões das lideranças arbitrárias. Prisões arbitrárias do pessoal da moradia, das lideranças da moradia. Foram 10 mil pessoas. Não é gente pra caramba, cara. Não é pequeno assim? Isso, entendeu? Peraí, nós estamos falando do quê? E é gente... por exemplo, a Preta foi presa. O advogado entregou um abaixo-assinado no STJ para pedir a libertação da Preta com 500 assinaturas de artistas importantíssimos do Brasil. Caetano Veloso, Chico Buarque, João Moreira Salles e por aí vai. Quer dizer, não é verdade que as pessoas estão paradas. O que eu acho é que é o seguinte, a minha opinião, enquanto a gente estiver tratando cada um no seu quadrado... É isso, tem uma discussãozinha. Não, tem a campanha Lula livre, é aqui. Aí tem a campanha Preta livre, é aqui. Aí tem a campanha... Contra a Previdência, é aqui. Pela educação... Pela educação é aqui. Enquanto a gente estiver tratando cada um no seu quadrado, nós não vamos fazer nada. Quando tudo isso... E eu acho o seguinte, eu acho que a gente não está entendendo que o fato da justiça, nunca na história deste país,
o foco esteve apontado para a justiça como ele está apontado hoje. Antes, vamos só ver, antes a gente chegava e falava assim, os latifundiários, os senhores de engenho, os patrões, as multinacionais, não sei o que lá, o inimigo era de outra natureza. Hoje, todo mundo está percebendo que a justiça nesse país é a coisa mais injusta que existe. Então, hoje, tem um foco que junta tudo isso, um foco que junta todas as reivindicações. Porque o judiciário deixa tudo acontecer. Quando uma mãe perde um filho... Contra o povo e o trabalhador. Contra o povo. Né? Quando uma mãe perde um filho e não acontece nada com o assassino, com o policial que matou o filho. Quando um menino é preso injustamente, não acontece nada. Esse menino fica preso lá 6 meses, esperando um julgamento que não vem. Sem sentença. Sem sentença, desesperado. Prisão provisória já vencida. Mano, enquanto você estiver tratando isso é uma coisa, e o Lula condenado é outra, e a Carmen, o processo contra a moradia é outro, e a Preta Ferreira... Gente, é o seguinte, o judiciário está mostrando para todo mundo aquilo que ele sempre foi, mas que hoje está mais claro do que nunca. Que é o seguinte, o judiciário é a ferramenta dos senhores de engenho, de todos os fascistas para pegar e oprimir o povo pobre. Eu acho que a gente tinha que pegar e ir direto, não é agora, não é contra o Sérgio Moro, contra o TRF4, contra não sei o que lá, é contra o STF, que deixa essa bagunça acontecer. Porque quem é o responsável pelo Conselho Nacional de Justiça que deveria punir os maus juízes? É o STF. O que o STF fala? O que o Conselho Nacional de Justiça falou sobre isso tudo que está acontecendo com o Lula? E que foi denunciado pelo Intercept? Nada. Sim. Eu queria lembrar o seguinte, quer dizer, a gente tem uma situação politicamente delicada, institucionalmente delicada, porque é isso mesmo, acho que a Laura tem toda a razão. Sim. É preciso ir para cima do STF, cobrar o STF da sua posição de defesa constitucional, que é a sua principal função. Agora, nós temos que tomar cuidado para não jogar o jogo da extrema-direita, o jogo morista, o jogo que está na rua pedindo intervenção militar, que também está indo contra o STF. Sim. Né? Pedindo fechamento da STF. Isso, então há uma delicadeza que é preciso cuidar, é preciso pedir, é preciso reivindicar, é preciso exigir que o STF cumpra a sua função constitucional. Sim. Nós não temos que entrar numa pauta alienada, né, alienante, de dizer que é preciso fechar o STF em nome de dar poder para os generais ou em dar poder para o Bolsonaro, etc. Exatamente. Dizer, não pode pensar em atacar o STF em nome de um Estado policial, que é isso que quer Moro, Bolsonaro, Sim. Guedes e Caterva. Né? Mas a gente tem que entender, por outro lado, que esse STF, da forma como ele está conformado, ele não vai fazer nada do que ele teria que fazer, que é garantir os direitos constitucionais dos cidadãos brasileiros. Ele não vai fazer nada se não for sob pressão. Tem que pressionar. E tende a piorar, porque 2 ministros sairão agora nos próximos anos e quem vai indicar é Bolsonaro. Não, tem né? até uma história que ainda não está confirmada, mas na reforma da Previdência, a ideia de que todo mundo se aposenta com 70 anos, que então cairia, como é PEC também, alteração constitucional, a PEC da Bengala dos 75. Ou seja, e aí os antecipa. ministros do Supremo se aposentariam com 70. Significa que o Bolsonaro indicaria nos próximos 4 anos 9. 9. Ou seja, ele teria o STF na mão para o Estado policial. Notícia. Agora isso ainda não está confirmado. Né? A nota que saiu agora, peraí, a assessora de Moro, assessora de imprensa do Moro pediu demissão. A jornalista Gisele Siqueira acaba de pedir demissão do cargo de assessora especial de comunicação do Ministério da Justiça de Sérgio Moro. Antes ela trabalhou com o Conselho Nacional de Justiça, chefiou a assessoria do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, acaba de pedir demissão. E agora a gente vai para essa última pauta, que é a questão da saída da licença do Moro de férias. Mas não tem nenhuma notícia sobre por que ela pediu demissão? Não tem o porquê. Bom, eu vou especular, hein? Você vai especular? A livre especulação é só uma especulação. Só uma especulação. Para mim é lógico, a pessoa está com medo do que virá. Porque, vamos combinar, esse pessoal deve estar apavorado com o que tem mais nessas gravações. Sim. Uma pessoa que esteve tão próximo do Moro, assim e tal, que deve estar sentindo que a água está subindo, né? Sim. Então eu acho que vamos ver se essa mulher aí
De repente não aparece nos próximos vazamentos da Vaza Jato. A saída do Moro, vocês acham que tem a ver com isso? Porque está circulando aí nas redes que é isso, que de repente ele está querendo se afastar porque vem bomba por aí, que ele tem conhecimento sobre essa possível bomba e que ele está se afastando do governo por esse motivo. Difícil dizer. Sim. Mas nada surpreenderia, né? A gente viu o Moro de férias interferir numa liminar de um superior na magistratura, que é um desembargador, o Favreto, tá certo? A gente viu o Moro interferir em decisões do STF, mentir, aliás, a Vaza Jato já mostrou, mentir para o Teori Zavascki, mentir para o ministro do STF nos autos, quer dizer, nada surpreenderia dele estar saindo, né? Que é uma das hipóteses, dele estar saindo para que a Polícia Federal haja contra os jornalistas e etc. E para ele dizer, não sabia de nada, eu estava de licença. Né? É canhestro assim, né? Seria absurdo assim, mas não seria surpreendente. Tudo tem acontecido de forma escancarada, assim. Mas não seria surpreendente. Agora, pode não ser isso também, claro. Porque ele diz, né, que ele tinha uma viagem programada com a família e tal, no começo do ano, e como no final do ano passado aceitou ser ministro do Bolsonaro, que ele então teria adiado essa viagem, já conversado com o Bolsonaro, que ele tiraria em julho, uma semaninha e tal. Gente, acredita quem quiser, né? Claro, né? No meio de uma crise desse tamanho, ele vai pegar uma boia. Mas a gente aqui no campo democrático costuma, enfim, dar o privilégio da dúvida, falam, o privilégio claro. da dúvida. Quer dizer, as razões podem ser variadas, eu pode não ser, acredito mas em nada. eu acho que não é surpreendente se a gente... Caso isso aconteça de fato. Não, e outra, pode ser até que não tenha nada da PF, mas dele ir para os Estados Unidos, se aconselhar, ele deve ter lá um coach. Gente, mas ele foi. Ele foi daquela outra maneira. Mas agora, dessa vez, ele volta para os Estados Unidos. Ele volta para os Estados Unidos, talvez para se aconselhar com as instituições americanas, para ver como é que ele conduz aqui. Porque ele já sabe que não pode usar as redes sociais, né, para ficar falando bobagem, né? Ele vai ter que fazer ao vivo. Tem que fazer ao vivo, quem sabe faz ao vivo.